2 anos seguidos. Vamos falar hoje dessa pequena criança. O nome dele é Ronnie Dean Coleman. O cara nasceu no dia 13 de maio de 1964, em Monroe, Louisiana. No entanto, Ronnie foi criado apenas por sua mãe, Jason Benton, juntamente com seu irmão mais novo e suas 2 irmãs mais novas, na cidade de Bastrop, também no estado da Louisiana. Ronnie sempre foi considerado grande para sua idade, e ele tentou, quando criança, entrar em vários esportes, e ele se destacou muito no futebol americano. Segundo seus treinadores e colegas de escola, Ronnie sempre foi um garoto muito dedicado, sendo o único a passar o verão todo em uma sala de musculação, visando ficar maior e mais forte para as temporadas seguintes de futebol americano. Nisso você pode perceber que desde o colegial o Ronnie Coleman já treinava musculação, já levantava peso pelo menos. Ronnie também trabalhava duro, às vezes até em 2 empregos para poder ajudar sua mãe com as despesas de casa. Em 1982, Ronnie Coleman se formou na High School Bastrop. Em 1986, Ronnie Coleman se graduou em contabilidade pela Universidade Estadual de Grambling. Na universidade, Ronnie chegou a jogar pelo time de futebol americano do State Tigers, sob o comando do famoso treinador, já na época, o Ed Robson, mas sempre levou os estudos a sério. Apesar de jogar futebol americano, o cara metia a cara nos livros e se formou como contador. Naquela época, os planos de Coleman era simplesmente ter uma carreira estável, a profissão em que ele se formou, e que, para nossa sorte, que não deu muito certo. Ou então a gente nunca ia ter ouvido falar do Ronnie Coleman no mundo do fisiculturismo. Em seguida, Ronnie deixou a Louisiana e mudou-se para Dallas, no Texas, à procura de melhores oportunidades de emprego, mas o Ronnie não conseguiu emprego na área que ele queria, e aí teve que trabalhar entregando jornais e pizzas para bancar sua despesa. Os tempos difíceis chegam para todo mundo. Um dia, enquanto Ronnie Coleman olhava os jornais, os anúncios de emprego, ele viu que o departamento de polícia de Arlington, subúrbio de Dallas, estava contratando policiais, e a ideia de melhores salários e benefícios falou mais alto. E Ronnie Coleman foi lá na delegacia e fez o teste, e passou e se juntou às forças policiais de Dallas. Ele sempre levantou peso e continuou fazendo na sala de musculação da delegacia. Em 1989, um de seus colegas policiais o convenceu a visitar a Metroflex Gym, que na época era a melhor academia do Texas, ou pelo menos a melhor academia de Dallas, né? Naquela época a Metroflex Gym não era tão famosa como é hoje. Havia sido inaugurada apenas há 2 anos, mas já estava repleta de muitos fisiculturistas profissionais e até de bons powerlifters, levantadores de pesos. O proprietário da Metroflex também já era um cara bastante grande e estava começando a visar as competições de fisiculturismo. Ele viu que Ronnie Coleman tinha talento no fisiculturismo, começou a treinar o cara e o levou pela primeira vez aos palcos de fisiculturismo. O primeiro título de Ronnie Coleman foi o Mr. Texas de 1990. O cara tinha poucos meses de treino e já ganhou aquela competição do Texas com facilidade. Ele varreu também meses depois os títulos de peso pesado e overall do NPC Texas de 1990 também. Foi quando ele conseguiu o direito de entrar em sua primeira competição classificatória para a divisão profissional, o NPC Nacional. Naquele ano o concurso foi realizado em Los Angeles e Ronnie Coleman ficou em 3º lugar. Ronnie não ficou como amador por muito tempo. Seu segundo NPC ele já ficou em 4º lugar, atrás dos amadores Kevin Levrone, Flex Weller e do falecido Paulo De Maio. Todos esses fisiculturistas que na época também eram amadores como o Ronnie Coleman se tornaram profissionais. O Kevin Levrone, a gente já citou ele aqui em um vídeo, já falamos sobre ele na série Monstros, e quem quiser assistir o vídeo do Kevin Levrone vai estar aqui na descrição. Ronnie Coleman ganhou o NPC Texas e ficou em 4º lugar no NPC Nacional. O NPC Nacional abria vaga para o IFBB World Amador, que era a competição mundial amadora, que há muito tempo atrás era conhecido também como Mr. Universo.
O Ronnie Coleman passou nesse teste da IFBB World Amador e se tornou logo um profissional pela IFBB. Ele, como um profissional, fez sua estreia no Chicago Pro Show em 9 de maio e ficou em 11º lugar. Algumas semanas depois ele foi a Nova York e entrou no Night of Champions. Para quem acha que o Night of Champions é um campeonatozinho pequeno aí, pode ter certeza que não é não. É um dos campeonatos também mais disputados do mundo. O Ronnie Coleman naquela época ficou em 14º lugar, mas ele tinha ganhado o Campeonato Mundial Amador. E quem ganhava o Campeonato Mundial Amador ganhava o direito de disputar o Mr. Olympia se quisesse. E foi assim que o Ronnie Coleman quis. Ele disputou o Mr. Olympia daquele ano e ficou em 16º lugar. Mas não foi só ele que ficou em 16º lugar. Ele empatou com 7 competidores na 16ª posição. O que eu resumo então que o Ronnie Coleman ficou em último lugar. Naquela época ele pesava ainda 98 quilos. Com certeza deve ter sido muito desanimador para o Ronnie Coleman ficar fora do top 10 em todos os seus primeiros campeonatos. Mas ele sacudiu a poeira e continuou trabalhando duro na academia, pois ele sabia que a única maneira de ele ser um campeão era treinando. E ele continuou treinando duro até que chegou o ano de 1993. E ele participou de 4 competições, mas não conseguiu qualificação para o Mr. Olympia daquele ano. Em 94, Ronnie entrou em mais 3 competições. No San José Pro Show, ele ficou em 4º lugar. Na Europa ele foi um pouco melhor, e terminou em 3º lugar, tanto no GP francês quanto no alemão. Essas 2 competições o qualificaram para o Olympia, que foi em Chicago. Ronnie não se saiu muito bem de novo e ficou em 15º. Coleman foi definitivamente um fracasso no Olympia. No ano de 1995, a gente pôde ver uma versão melhor e maior de Ronnie Coleman, uma vez que seu off-season, após o Mr. Olympia anterior, tinha rendido algo em torno de 8 kg de massa muscular magra, seca e definida. Ele agora tinha um contrato com a empresa de suplementos Match RX, o que aumentava sua renda de policial em tempo integral. Esse foi o grande ano para Ronnie Coleman, principalmente por ele ter ganhado seu primeiro título como um profissional. Ele ganhou naquele ano o Canadá Pro Show. Ronnie competiu em mais 2 shows naquele ano, ficando em 6º lugar no Houston Pro. Ronnie também disputou o Night of Champions. No Night of Champions o Ronnie não venceu, mas se qualificou para o Olympia, que aconteceu no dia 10 de setembro, em Atlanta, onde mais uma vez ele não conseguiu uma boa colocação e ficou em 11º. Ronnie se juntou ao Grand Prix, que se seguiu, onde ele ficou em 4º lugar na França, em 6º na Rússia e 3º na Ucrânia. Até agora, Ronnie estava ganhando uma experiência de palco e confiança, bem como o tamanho que ele precisava para bater de frente com os tops. No ano de 1996, foi um bom ano para o astro em ascensão, Ronnie Coleman. Em sua primeira competição na temporada, ele ganhou seu 2º show profissional, de novo o Canadá Pro Cup. Nos outros 2 shows que competiu, o Ronnie foi batido por Flex Wheeler, primeiro no Florida Pro e em seguida no Night of Champions. O Olympia daquele ano aconteceu em Chicago. Dessa vez, Ronnie entrou finalmente no top 10. Ele ficou em 6º lugar. Ele iria ficar em 7º, mas como Nasser El Sobat, quem não conhece, a gente também já fez vídeo sobre ele, vai estar na descrição do vídeo. Ele foi desclassificado por uso de diuréticos, então o Ronnie ficou em 6º. Ronnie fez mais 3 shows depois do Mr. Olympia. Ele competiu no Grand Prix da Espanha, da Alemanha e da Inglaterra. O Dorian Yates ganhou todos esses Grand Prix e o Ronnie ficou em 5º lugar em cada uma dessas competições. O cara já estava conseguindo se manter estável. E chegou o ano de 1997, onde Ronnie competiu em 11 campeonatos naquele ano, mas venceu apenas um, o Grand Prix russo. Porém, houve uma virada crítica nos acontecimentos, uma vez que ele conseguiu bater todos os atletas que haviam ganhado dele até então. As colocações de Ronnie Coleman oscilaram para cima e para baixo. Na República Tcheca ele ficou em 4º, na Inglaterra ele ficou em 5º, na Finlândia em 3º.
na Alemanha em quinto de novo, na Hungria em sexto, na Espanha em sétimo. Ronnie Coleman também competiu no Arnold Classic pela primeira vez e foi o quarto, logo após a terceira colocação no Ironman. Logo após o Ironman e o Arnold Classic, ele foi para o San José Pro Show e terminou em sexto lugar. Em seu último Olímpia, antes de começar seu reinado, Ronnie terminou quase no fundo do top 10. O cara ficou em nono. Após esse Olímpia que ele ficou em nono lugar, começou o ano de 1998. E Ronnie começou esse ano marcante de sua carreira com a derrota para Kevin Levrone em San José. Mas após isso, as coisas começaram a mudar e Ronnie Coleman começou a trucidar Kevin Levrone, ganhando o Toronto Pro Show, o Night of Champions. Depois ele foi para o Mr. Olympia em Nova York no dia 10 de outubro de 1998 e tinha uma multidão de 5.600 pessoas que esgotaram os ingressos e estavam lá para ver quem iria substituir o rei Dorian Yates, que tinha se aposentado das competições. Os favoritos eram Flex Wheeler, que muitos consideravam o físico mais perfeito de todos os tempos, e Nasser Sobat, que tinha sido o segundo colocado no Mr. Olympia anterior. Ronnie não era favorito, mas isso não fez diferença quando ele entrou no palco com seus 114 quilos de músculos secos e fibrados. Flex foi um adversário muito difícil, mas no final das contas, Ronnie venceu com uma pequena margem de 3 pontos. Mesmo tendo acabado de vencer Flex, poucos acreditavam que Ronnie iria se manter no topo por muito tempo. Aos 34 anos, Ronnie estava apenas se aquecendo para entrar em seu auge. Então chegou o ano de 1999. Agora o Ronnie Coleman já era o Mr. Olympia. Então ele decidiu pular as primeiras competições do ano e se concentrar exclusivamente no treinamento para manter o seu título de Mr. Olympia. Afinal, quando você é o número 1, não tem mais nada a provar. A estratégia dele foi inteligente e ele ganhou o Mr. Olympia sem problema. A pontuação do cara foi perfeita. Flex Wheeler, que foi o segundo colocado, ficou chateado por ter sido vice-campeão mais uma vez, tirou a medalha do pescoço, fez o sinal de número 1 para demonstrar que se sentiu roubado. No ano 2000 foi novamente um déjà vu. Ronnie foi para Las Vegas e ganhou o seu terceiro show consecutivo. Dessa vez ele já pesava 120 quilos. Depois do Mr. Olympia, ele ganhou mais 2 shows na Europa. Foi aí que apareceu o jovem chamado Jay Cutler. Em 1999, Jay Cutler tinha ficado em 8º lugar no Olympia, mas depois em 2000, nos 2 Grand Prix, ele ficou atrás somente de Ronnie Coleman. Ronnie Coleman já sabia que viria um concorrente pela frente. No ano de 2001, Ronnie decidiu ganhar muito dinheiro, e aí então foi participar do Arnold Classic, que foi em março, ganhando com folga com seus 120 kg de músculos rasgados. Até hoje, muitos consideram que aquele físico de 2001 foi o melhor físico que Ronnie já exibiu em um palco. A cintura do cara tava bem rígida e o cara tava fibrado e cheio. Mas já no Mr. Olympia do mesmo ano ele não apareceu muito bem. Já Jay Cutler apareceu impressionantemente, o cara parecia imbatível. Os juízes daquele dia deram algumas vantagens para Jay Cutler, mas mesmo assim, Ronnie Coleman conseguiu ganhar. Em 2002, as revistas de Joey Wender, a Flex Magazine, a Muscular Here, aproveitaram a oportunidade para promover Jay Cutler como encarregado de ganhar o próximo Mr. Olympia. Então chegou o Mr. Olympia de 2001 e Ronnie Coleman se superou e ganhou o Mr. Olympia com um físico rasgado, desenhado e seco, porém com 113 quilos, 7 quilos a menos do que o ano anterior. Isso daria ao seu velho inimigo Kevin Levrone a chance de vencê-lo, já que Jay Cutler não participou daquele Mr. Olympia. Aí Kevin Levrone teve a oportunidade de vencê-lo, mas as pernas do Levrone não estavam muito boas, e aí sim o Ronnie Coleman venceu novamente. Em 2003, Jay Cutler continuou sendo promovido como uma ameaça para a coroa de Ronnie Coleman, uma vez que ele tinha anunciado sua intenção de competir no Mr. Olympia de novo. Enquanto isso, Ronnie Coleman se preocupava bastante com seu treinamento. Ele com certeza não só venceria o Mr. Olympia daquele ano de novo, como também acabaria de qualquer forma aquele mito de que o Jay Cutler podia o vencer. E naquele Mr. Olympia, o Ronnie Coleman entrou no palco com 132 quilos de músculos rasgados, fibrados e trincados. Maior que nunca, Ronnie Coleman foi imbatível.
e Jay Cutler só conseguiu o segundo lugar, repetindo sua posição em 2001. Mas dessa vez ficou claro que o Ronnie Coleman estava imbatível. Em 2004, Ronnie Coleman ia fazer 40 anos de idade quando foi para o seu 7º título, mas os efeitos da idade desse atleta parecia que não estava pesando sobre as costas de Ronnie Coleman. E naquele ano, Ronnie Coleman foi para o Mr. Olympia pesando incrível 135 quilos, mas ele não estava tão trincado como no ano anterior. Jay Cutler também tinha abrido mão um pouco da definição muscular e subiu ao palco para competir com 122 quilos. Naquele ano, Ronnie Coleman ganhou seu 7º título e a pontuação dele foi perfeita. Aí chegou o ano de 2005, aquele ano foi o ano em que Ronnie Coleman esperava empatar com o grande Lee Herny, com 8 vitórias no Olympia. Ronnie Coleman acabou ganhando aquele Mr. Olympia, igualando a Lee Herny, ganhando 8 títulos, até que chegou o ano de 2006. Naquele ano, Ronnie planejava ser o maior vencedor do Olympia até então, ganhando 9 títulos. Ele seria o único a ter 9 títulos do Olympia. Ele subiu ao palco com 135 quilos. Mas o erro dele foi esse. Ele não estava tão rasgado como nos anos anteriores. E Ronnie também parecia ter uma lesão muscular nas costas, o que o prejudicou bastante. O que fez ele perder o Mr. Olympia daquele ano. Jay Cutler havia ganhado o Mr. Olympia daquele ano, mas isso é papo pro próximo vídeo, falar da vitória do Jay Cutler. Em 2007 foi o ano do último Mr. Olympia do Ronnie Coleman. Dessa vez, infelizmente, a idade pesou contra Ronnie. As lesões e a barriga de GH fez com que Coleman não fosse mais o mesmo. O corpo sentiu os anos de treinamento pesado e intenso, e ele não conseguiu atingir sua plena forma física. E ele ficou em 4º lugar, perdendo para Jay Cutler, Vitor Martinez, Dexter Jackson. Aí sim, ele encerrou sua participação no Mr. Olympia. Porém, a carreira vitoriosa do Ronnie Coleman é incontestável, sendo indiscutível dizer que Ronnie Coleman foi o maior de todos os fisiculturistas de todos os tempos. As suas marcas ficarão com certeza para a eternidade. Se quiser pesquisar sobre o Ronnie Coleman, ele tem vídeos famosos aí na internet, tem vários DVDs de treino. Eu não sei falar o nome dos DVDs aqui que tá em inglês, mas eu vou deixar alguns que eu acho aqui no YouTube na descrição do vídeo. Hoje Ronnie Coleman ainda vive em Arlington, continua treinando e fazendo apresentações como essa que você vai ver aí. O cara com certeza está fora de forma, pois a idade dele também tem que ser levada em conta. O cara já foi um freak monster e com a idade chegando é muito difícil manter toda essa massa muscular. Mas com certeza Ronnie é muito respeitado e considerado em todo o mundo, sendo ao lado de Lee Herny o maior vencedor do Mr. Olympia com 8 títulos. Esse é o Ronnie Coleman, indiscutível, esse é o Big Ron.